Bem-vindos a O Debate. A nossa discussão de hoje mergulha nos comentários de Marie-Noëlle Tabout a um conjunto de textos bíblicos que partilham um tema bastante provocador: o profundo desfazamento entre a percepção humana e a ação divina. Exatamente. E é um contraste fascinante. De um lado, temos a escolha de David para rei. Uma escolha que, ignora completamente os seus irmãos mais velhos, mais imponentes. E do outro, a cura de um cego de nascença por Jesus, que é realizada num sábado, desafiando abertamente as regras religiosas. Ambos os eventos forçam uma reavaliação. O que nos coloca então perante a questão central. A revelação de Deus implica por natureza uma ruptura com as regras e as aparências que governam o nosso mundo, ou pelo contrário, exige uma reinterpretação mais profunda, mais fiel da tradição que já existe? Eu vou defender a ideia de que a verdadeira fé se manifesta precisamente nesse momento em que se transcende as limitações do julgamento humano e das regras que nós próprios criamos. E eu, por outro lado, argumentarei que a ação divina, embora por vezes surpreendente, não procura anular a tradição. Pelo contrário, convida a um discernimento mais maduro dentro da sua própria estrutura. Olha, a minha perspectiva assenta toda numa frase fundamental do primeiro livro de Samuel, que é esta: os homens olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Para mim, este é o princípio que rege tudo o que estamos a discutir. E vemos isto em ação com o próprio profeta Samuel. Ele, um homem de Deus, olha para Eliabe, o filho mais velho, alto, de boa aparência, e assume de imediato: é este. Mas Deus corrige-o, rejeita-o e escolhe David, o mais novo, o pastor, que, nem sequer foi chamado à apresentação. A ação de Deus, desde o início, subverte completamente o critério humano. E este mesmo padrão repete-se no Evangelho de João. Os fariseus estão aprisionados pela sua interpretação rígida da lei do sábado. Esta certeza intelectual torna-se a sua cegueira espiritual e impede-os de reconhecer o milagre que acontece mesmo à frente deles. O cego curado, em contraste, não tem estas ideias feitas. A sua jornada é de uma simplicidade factual, quase desarmante. Ele pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Pronto. É esta abertura, esta ausência de preconceitos que lhe permite progredir na fé. E a carta aos Efésios, por fim, usa a linguagem mais radical possível, uma passagem das trevas para a luz. Esta nova existência exige um abandono total das atividades das trevas, o que inclui, claro, a lógica meramente humana que se foca em aparências e em regras que se tornam um fim em si mesmas. Bem, eu olho para estes mesmos textos e francamente vejo uma dinâmica um pouco diferente. Quer dizer, embora o perigo do julgamento superficial seja inegável, não creio que a solução divina seja simplesmente abolir toda e qualquer estrutura. Os fariseus, por exemplo, eles não são meros vilões. A sua preocupação com o sábado nasce de um desejo que, em princípio, é nobre, de fidelidade à lei. A lei é, afinal, um dom divino, um pilar da aliança. O erro deles, a meu ver, não está em valorizar a lei, mas sim em transformá-la num ídolo, numa aplicação cega que ignora o seu propósito último, que é servir a vida. Veja-se o caso de David. A sua escolha não anula a realeza. Pelo contrário, redefine-a por dentro. Ele é ungido com óleo, um rito profundamente tradicional que lhe confere o espírito para governar segundo as perspectivas de Deus. A sua missão é servir o povo dentro de uma estrutura, não destruí-la. E da mesma forma, quando Jesus se intitula o Bom Pastor, ele não está a inventar uma imagem do nada. Ele está a invocar e a levar à sua plenitude um tema centralíssimo do Antigo Testamento, que já encontramos no Salmo 22. O que Jesus faz é um aprofundamento radical da tradição, não a sua negação. O desafio que nos é colocado, portanto, não é de abolição, mas sim de interpretação. Eu percebo a sua lógica, mas creio que a questão dos fariseus é mais profunda do que uma simples má interpretação. O erro deles parece-me fundamental. Eles colocam uma regra, a sua interpretação humana do sábado, acima de uma ação salvífica e manifesta de Deus. As suas certezas, lá está, tornam-se a sua própria cegueira. Estão tão agarrados à letra que perdem o espírito da coisa. Mas será que podemos reduzir tudo a um erro fundamental?
Eu diria que é mais uma tragédia de discernimento. A pergunta que eles fazem, como pode um pecador realizar tais sinais, é, do ponto de vista teológico deles, perfeitamente válida. Eles partem do princípio de que Deus não ouve os pecadores. O problema não é a lógica, é o facto de estarem fechados à possibilidade de que o seu sistema de compreensão esteja, bem, incompleto, ou que Deus possa agir de uma forma que o transcenda. Mas não é precisamente esse o ponto. A fé exige essa abertura. Ao fecharem-se, eles demonstram que a sua adesão à regra se tornou um obstáculo direto a Deus. Eles constroem um muro com as pedras da própria lei. O cego, que não tem esse conhecimento todo, está paradoxalmente muito mais perto da verdade. Sim, mas o que eu quero sublinhar é que o problema não é a lei em si, mas a sua petrificação. Eles transformaram um caminho num destino. A tradição deles tornou-se um ídolo. A cura do cego deveria tê-los levado a questionar: será que a nossa interpretação está correta? Será que o propósito do sábado não é precisamente este, a libertação? Eles falham ao não fazerem essa pergunta. A falha é no discernimento, não na existência de uma tradição. Essa rigidez que descreve parece ser exatamente o tipo de mentalidade que Deus procura subverter. E isso leva-nos ao nosso segundo ponto, o padrão consistente da escolha divina por aquilo que o mundo considera fraco. A escolha de David, o mais novo, o esquecido, é o exemplo paradigmático. Sem dúvida. É um padrão claro. Pois, mas é um padrão que, a meu ver, demonstra uma intenção divina de virar ao contrário as hierarquias do mundo. Pensemos em Moisés, que diz que tem a boca pesada e a língua presa, ou em Jeremias, que diz ser apenas uma criança. Deus não escolhe o mais qualificado, o mais eloquente. Como diria São Paulo, Deus escolhe o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. Isto sugere que a disponibilidade da pessoa é infinitamente mais importante do que o seu mérito aparente. A própria estrutura torna-se secundária. Concordo com os exemplos, mas discordo da conclusão que retira. Deus escolhe o inesperado, claro, mas não creio que seja para promover a desordem. Pelo contrário, David é escolhido para se tornar rei, uma figura de autoridade, não um anarquista. Moisés é escolhido para receber a lei no Sinai, o fundamento de toda a estrutura de Israel. A fraqueza deles não é um fim em si mesma. Então qual é o propósito? O propósito é demonstrar que é a potência de Deus que se manifesta na fraqueza. Ao escolher alguém que não teria as qualificações humanas óbvias, Deus assegura que a glória pertence a Ele, e não ao homem. Isto não é um argumento contra a estrutura, mas sim contra o orgulho humano que, inevitavelmente, corrompe essa mesma estrutura. A escolha divina subverte o orgulho, não a ordem. Serve para purificar a instituição, não para aniquilar. Mas a ordem que emerge dessa escolha é radicalmente nova. Um pastor-rei como David, que governa com o coração de Deus, é uma subversão da ideia de realeza do seu tempo. A autoridade que emana destes escolhidos não vem da estrutura, vem da sua dependência de Deus, e isso transforma a natureza dessa estrutura. Transforma, sim, mas transformar não é o mesmo que destruir e começar do zero. David é ungido, um rito que o insere numa tradição. A sua realeza é uma nova fase na história da salvação, não uma negação dela. Ele está a construir sobre fundações que já existiam. Essas fundações parecem tremer quando passamos à carta aos Efésios. A linguagem aí é de uma ruptura inequívoca. Outrora erais trevas, agora sois luz. E o hino batismal é ainda mais forte. Desperta tu que dormes, levanta-te vi entre os mortos. Isto não soa uma simples reinterpretação. Fala de uma passagem da morte para a vida. A linguagem é forte, concedo. Mas de onde vêm essas imagens? A metáfora da luz como atributo divino é uma das mais antigas do Antigo Testamento. O autor de Efésios não está a inventar vocabulário, está a pegar em imagens da tradição judaica e a mostrar como elas se cumprem em Cristo. A nova criação não acontece num vácuo. Mas o texto insiste na necessidade de deixar para trás as atividades das trevas, que incluem lógicas e regras que se opõem à bondade, justiça e verdade. É uma nova criação. O comentário de Tabu usa a imagem de uma nova planta, cujos frutos são diferentes. Não se pode reformar um cadáver, é preciso uma ressurreição. A lógica das trevas e a da luz são, por definição, incompatíveis. Incompatíveis, sim, mas a luz não destrói a matéria que ilumina. Ela revela a sua verdadeira forma. A vida nova não apaga a história da salvação. Pelo contrário, como diz o comentário, cumpre-a, dá-lhe toda a sua dimensão. Os primeiros cristãos liam o Salmo 22, o do Bom Pastor, e viam nele uma prefiguração dos sacramentos. Eles não estavam a rejeitar o seu passado,
estavam a vê-lo com novos olhos, à luz da ressurreição. É uma transformação que opera por dentro da tradição. No entanto, se olharmos para o resultado prático na vida do cego curado, a ruptura é evidente. O homem que recebe a luz, a visão, é imediatamente expulso da sinagoga. A sua nova vida coloca-o em conflito direto com a estrutura estabelecida. A sua jornada de fé progride e culmina fora do sistema que o rejeitou, naquele encontro pessoal com Cristo. Parece-me que a verdadeira fé, neste caso, floresce precisamente onde a estrutura rígida da tradição o expulsa. Esse é um ponto forte, mas eu vejo-o de outra forma. A expulsão do cego não condena a tradição em si, mas sim a corrupção da liderança daquele momento. A estrutura falhou-lhe, é verdade, mas a promessa contida na tradição, a vinda do Messias, o bom pastor, cumpre-se em Jesus. O cego não abandona a fé de Israel, pelo contrário, ele encontra o seu verdadeiro cumprimento. Jesus encontra-o e integra-o na verdadeira comunidade de fé. Não se trata de abandonar a casa, mas de expulsar os maus administradores e reconhecer o verdadeiro mestre da casa. A ruptura é com a liderança pecadora, não com a aliança divina que essa liderança traiu. Depois desta discussão, reforço a minha convicção de que a experiência do divino, tal como nos é apresentada aqui, exige uma prontidão constante para abandonar as nossas certezas. Seja na unção de David ou na cura do cego, a mensagem é consistente. Os critérios de Deus não são os nossos, e para os reconhecer é preciso um coração aberto, não uma mente aprisionada por regras. As estruturas humanas terão sempre a tendência de se fechar, e a fé verdadeira talvez resida na coragem de dar um passo para fora delas quando a verdade o exige. Por outro lado, o nosso diálogo sublinha para mim que a tradição e a lei não são o inimigo da fé, mas sim o seu contexto necessário. O verdadeiro perigo, como vimos, reside na rigidez, na incapacidade de permitir que essa tradição seja vivificada pelo sopro de Deus. A ação divina não anula a história, revela o seu significado mais profundo, convidando-nos não a rejeitar o passado, mas a olhá-lo com novos olhos. A alternativa à má tradição não é a ausência de tradição, mas sim uma tradição viva e autêntica. Em última análise, parece que os textos nos convidam a um equilíbrio delicado, uma tensão constante entre a fidelidade a uma herança e a abertura à novidade de Deus. De facto, a questão de como discernir a vontade de Deus, se ela se manifesta na ruptura ou na reinterpretação, permanece central. E estes textos oferecem uma exploração riquíssima dos perigos do julgamento superficial e da beleza de uma fé que, como a do cego curado, está disposta a ver o que lhe é mostrado e, a partir daí, a crer.